Vamos à palavra? Mateus 21. Culto de ceia, 2 de abril de 2023. Culto de ceia, compartilhe, divulgue a palavra, não retenha. Quando você receber essa mensagem, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Assim que você encontrar Mateus 21, se você pode ficar em pé, nós vamos ler em reverência ao Senhor, a partir do verso 1, Mateus 21. Eu oro realmente que o Espírito Santo Ele ministre no seu coração, irmão. Você não vai sair daqui como você entrou, eu tenho certeza disso. A partir do verso 1, Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você. Eis, o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outras cortavam ramos de árvores e espalhavam-o pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pai, que essa palavra invada os nossos corações, que a nossa mente, em nome de Jesus Cristo, haja entendimento, que caia por terra nesse momento tudo aquilo que possa impedir, Pai, de nós sermos transformados, porque esse é o objetivo da sua palavra, nos transformar. Que caia por terra em nome de Jesus essa dificuldade, porque nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Nós Te louvamos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos nos assentar. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos cear como todo primeiro domingo, nós assim o fazemos, para a honra e glória do Senhor. A ceia é um sacramento, como fizemos no sábado, o batismo nas águas. É um sacramento lindo, os batizando, dizendo a todos: eu sou do Senhor, eu te amo, Pai. Dizendo para a igreja, dizendo para nós, dizendo para Jesus, dizendo para todo o reino espiritual. É um ato público, assim como a ceia. Então nós estamos aqui publicamente dizendo: Pai, eu participo do Senhor, eu participo do seu sangue, eu participo do seu corpo, eu faço parte desse plano bendito.
Então, na verdade, igreja, tanto a ceia como o batismo, ele deve ser e é feito de uma forma absolutamente pública. Um pouco antes de Jesus Cristo fazer a ceia com os discípulos, alguns dias antes, poucos dias antes do momento da ceia, Jesus Cristo ele entra montado num jumentinho em Jerusalém. Esse evento ele é tão importante. Esse evento, amados, de Jesus Cristo entrar na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, ele é tão importante que o profeta Zacarias, ele assim profetizou há 500 anos antes. Como foi dito até hoje pelo professor Antônio, que há um momento de 400 anos de silêncio de Deus, do último profeta até a vinda. Então aqui os profetas já estão quase no finalzinho. E Zacarias deixa uma das últimas mensagens para o povo de Israel. Alegrem-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Até aqui, observem o que o Evangelho de Mateus e o que o profeta Zacarias, eles estão dizendo. Observe de que forma estão tratando Jesus Cristo. De que forma estão apresentando Jesus Cristo. O primeiro apresenta como rei dos reis, Senhor dos senhores, que vem de uma forma absolutamente humilde. Tem forma mais humilde de que você entrar com um jumentinho, uma semana antes de morrer crucificado. Então Jesus Cristo deixa claro aqui a sua humildade, a sua justiça. Mateus e Zacarias reafirmam que Jesus é o Senhor, mas não só o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. E todos os profetas, absolutamente todos, apontam Jesus Cristo. O que mais faz disso, que foi tomado com o Espírito Santo de Isaías, que é o Evangelho do Antigo Testamento, ele diz, maravilhoso conselheiro. Quer conselho, irmão? Jesus Cristo. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Deus que tudo pode. Isaías continua dizendo, o Pai eterno é o Pai da eternidade. Isaías reafirma, príncipe da paz. Nós poderíamos parar o sermão aqui hoje, a mensagem, porque essa mensagem, ela deve entrar no nosso peito e deve o que, amados? Nos fortalecer. Porque esse é o nosso Deus. Um Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, justo, humilde. Senhor, Salvador, Rei dos reis. Então é exatamente isso que não só Mateus, mas Zacarias, Isaías, toda a Bíblia exalta o nome do Senhor. E aí a gente vai entrando no texto e vê que realmente ele veio montado num jumentinho. Por que o jumentinho? Para realmente enfatizar a humildade. E para enfatizar, igreja, que todo
poder de Deus é para nos servir. Todo o poder. Amém ou não? Todo o poder de Deus é para servir ou não? Como Ele me serviu e serve, como Ele serve por vocês até hoje. Então todo esse poder é para nós. É para que a gente realmente se apodere. Agora, o que Israel estava esperando, Antônio? O que Israel estava esperando? Porque até Abraão, Deus ele queria salvar a todos, mas a partir de Abraão, ele levantou Abraão como sendo o quê? Daqui será uma nova nação, a minha nação. O que Israel estava esperando em todos esses anos? Um rei forte e lindo e maravilhoso como Saul. Israel estava esperando o quê? Um guerreiro como Davi. O povo de Israel estava esperando um Salomão, sábio, mas absolutamente o quê? Rico. Um profeta de jumentinho. Esse é o nosso Deus. E ainda hoje, como foi colocado, o povo de Israel ainda não deu crédito ao nosso Deus. Mas há quem fale, e eu já conversei com judeus convertidos, que é a conversão mais linda do mundo, porque quando ele entende que Jesus é o Messias, assim como nós entendemos. Então, eu gostaria que você notasse todo o esforço para que Deus se apresente a nós. Todo o esforço, toda a estratégia. E o que Deus quer falar para mim e para você, igreja, é por isso que eu oro para que esse culto não seja apenas mais um culto, porque não é, que você esteja sensível ao Espírito Santo, para que Deus fale com você aquilo que você teima e não entender. E eu, quando estava recebendo essa mensagem, eu orei muito para Deus. Deus, se eu tenho certeza que há alguma coisa que não te agrada em mim, fala comigo, porque às vezes eu teimo em não fazer a vontade do Senhor. É por isso que eu disse no início que Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Mas quando Jesus Cristo ele estava entrando na cidade de Jerusalém, filha, todos eles eram judeus, hebreus, sim ou não? E eles estavam o quê? Adorando ao Senhor, reconhecendo o Senhor, colocando o quê? As capas, colocando o quê? As palmeiras. Então, alguns judeus entenderam, filha, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Porque evidentemente a igreja começou com os judeus. E o que representa capas e ramos? Para o judeu, capas e ramos representa na tradição o quê? Triunfo e vitória. Então eles estavam dando crédito a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e que Ele estava entrando de uma forma absolutamente o quê? Triunfal. E de novo Deus foi falando comigo, Marco. Continue estendendo as suas capas e os seus ramos para mim, João. E é o que Ele fala para a igreja. Continue dando o melhor para Deus. Continue dando o melhor para Jesus Cristo. Continue reconhecendo. Não permita absolutamente que nada faça você desistir. Tanto é verdade isso,
que Mateus ele fala aqui no verso 9, acompanhe comigo. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores das alturas. Hosana literalmente é salva, Senhor, nós te adoramos, Senhor. É como nós cantamos aqui, existe um rio, Senhor, existe um rio. Lindo esse louvor. Então, na verdade, o povo estava cantando e louvando e adorando o que nós louvamos e adoramos. Hosana para os judeus é um brado. Hosana para o judeu é bendito seja o nome do Senhor. Nós te reconhecemos, nós te adoramos. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? A semana que vem, nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Semana que vem é domingo de Páscoa, igreja. É um domingo que nós estaremos entendendo um pouco mais, mas nós já sabemos que é a ressurreição de Cristo. Na próxima sexta-feira, será o quê? O que será sexta-feira que vem? Sexta-feira Santa, é isso? Sexta-feira da Paixão. Por que Sexta-feira da Paixão? Porque há o martírio de Jesus Cristo. Eu não sei se eu vou ver todos aqui, mas que a cruz, que o sacrifício, que a morte traga a você um dia de reflexão e de oração. Eu posso ouvir um amém seu? Essa entrada triunfal que Jesus Cristo fez exatamente uma semana antes, e nós estamos nesse domingo hoje, que é chamado domingo pela Igreja Católica, hoje é chamado de Domingos de, quem sabe? Ramos. Então hoje a Igreja Católica, ela comemora o quê? O Domingo de Ramos. E quando eu vou lendo essa passagem, e quando eu vou me aprofundando nessa passagem, eu vou vendo que Jesus Cristo, ele cumpriu cabalmente toda a vontade de Deus. Toda ela. É por isso que eu abri o culto e o Espírito Santo me levou àquela passagem de que Jesus Cristo cumprindo as Escrituras. Porque Jesus Cristo, ele conhecia e conhece exatamente o quê? A palavra, o Antigo Testamento. Ele sabia absolutamente tudo o que ia acontecer. Sim ou não? Sim ou não? Jesus Cristo, ele não ensinava no templo, ele ensinava o que, irmãos? Os profetas, Gênesis, sim ou não? Então eu fico imaginando, e eu quero que você abra Isaías 53, eu fico imaginando Jesus no templo, igreja. Abra comigo. Abra Isaías 53, a partir do verso 4. Eu fico imaginando Jesus Cristo ensinando Isaías 53, 4. No templo, para os judeus, certamente, ele tomou para si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele falava, eu sou filho de Deus. Sou eu. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões.
Ele foi furado, Ele foi rasgado, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Sou eu. Você teria coragem de pregar isso, igreja? Sendo você o que iria para o sacrifício? Jesus Cristo pregava isso, irmão, você sabe. Sou eu sou o Filho de Deus. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Jesus dizendo: Deus fez cair sobre mim a iniquidade de todos vocês, porque eu na cruz serei maldito. Maldito aquele que morre no madeiro. Era isso que Jesus Cristo, Ele pregava e ensinava. E Ele falava: eu serei oprimido, eu serei humilhado, eu não abrirei a boca. Você pode perceber na Bíblia, e eu desafio você amanhã ou depois, que depois que Jesus Cristo, Ele foi decretado a sua morte, Ele não falou mais nada, Ele só falou na cruz. Ele foi exatamente como uma ovelha para o matadouro. Leem, verifiquem isso. Então é Ele que está falando para o povo: eu estarei indo para o madeiro como um cordeiro, como um filho de Deus que tira todo o pecado do mundo. É esse Deus que nós servimos, igreja. É esse Deus que nós servimos. Agora eu te pergunto: que amor é esse? Que amor é esse? Como nós podemos, Marco, viver separados de Jesus? Eu não entendo isso. Como depois que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente pode se esquecer de todo o sacrifício vicário, porque foi para o seu lugar e para o meu lugar. Então eu oro, em nome de Jesus, que a minha conversão e a sua conversão tenha sido absolutamente real, tenha sido no espírito, não na alma. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está falando com você. Porque esse é o Deus que nós servimos. Certa vez eu ouvi uma ministração de um pastor, que eu achei tão linda, que eu já disse isso uma vez, mas eu vou novamente dizer, porque me emociona. Todo o contexto do jumentinho. Porque o jumentinho, quando estava entrando com Jesus Cristo, ele estava gostando da farra, não estava? Ele estava entrando, o povo fazendo o quê? Clamando, louvando, adorando, jogando capa, jogando o quê? Ramos. E o jumentinho falou: olha, tão importante, hein? E ele foi entrando na cidade, foi enchendo o seu elo. Tem um homem aqui em cima, mas o negócio é para mim. Quando acabou, ele foi para casa, irmão, feliz. Chegou em casa e falou: mãe, mãe, como eu estou importante. Passei no vestibular, arrumei um novo emprego, sou pastor, ministro do Evangelho, diretor, consultor, psicóloga, sou psicóloga, eu sou o cara. Sou tão importante, mãe, que eu vou almoçar, vou descansar e amanhã eu vou voltar lá. E quando eu entrar lá, o povo vai fazer o quê, mãe?
vai me aplaudir, porque eu sou o cara. Aí a mãe dele deixou o burrinho, o jumentinho, dormir. No outro dia ele levantou de madrugada e falou: mãe, já está na hora. Aí a mãe dele chegou para ele: não vai não, fica em casa, não vá. Não, mãe, eu vou porque eu sou importante. Eu tenho certeza que aquele povo vai me abraçar de novo, vai jogar suas capas, os seus ramos. E ele foi. Quando ele chegou na porta da cidade, no mesmo lugar, ele começou a atrapalhar a rua, a movimentação, e ele começou a andar e a ficar triste. E as pessoas, na verdade, ao invés de jogarem capas, ao invés de jogarem palmeiras de ramos, começaram a brigar com o jumentinho, porque ele estava atrapalhando. Ele chegou em casa triste, abatido. Mãe, o que aconteceu comigo? Aconteceu que você sem Jesus não é nada. Nada. Essa é a diferença, irmãos. Tudo que Deus tem te dado, todo estudo, toda posição, todo trabalho, toda alegria, tudo vem dele. É por isso que tudo vem dele. É dele. É por isso que a palavra de Deus diz que tudo vem dele, ele é a origem. Mas eu sou muito competente no meu trabalho. Eu sei que você. Tira Jesus da sua vida, irmão. Mas está difícil, eu não estou vendendo. Ah, filha, continua comigo. De repente eu não quero só te dar prosperidade, mas eu quero te falar o quanto eu te amo. É por isso que a palavra diz que tudo vem dele. É por isso que a palavra diz que tudo é por ele. É ele que te sustenta, é ele que me sustenta, irmão. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, e vocês, quem sabe minha história sabe. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Você está onde você está pela misericórdia de Deus. O Deus que sustenta. E tudo é para Ele. A minha vida, o meu ministério, os meus filhos, a minha família, vocês, meus irmãos em Cristo, nós somos para Ele, igreja. Que caia por terra todo orgulho, que caia por terra toda prepotência, porque nós servimos um Deus humilde. Humilde, igreja. E como é difícil a gente entender isso às vezes. Como é difícil a gente entender. Somos humildes. O nosso testemunho é de humildade. O nosso testemunho é de obediência. O nosso testemunho é de mansidão. O nosso testemunho é o testemunho que nós tivemos ontem naquele batismo, que foi um espírito de paz. O nosso testemunho é bons conselhos, igreja. O nosso é abraçar, é amar. Essa é a mensagem hoje que Jesus Cristo tem para mim, para você, para os meus filhos, para todo você da igreja. Nós sem Jesus Cristo não somos nada, igreja. Que você saia com essa mensagem no seu coração.
que você ore, que você clame. E se você, por algum motivo, não está agindo dessa forma, peça perdão a Deus. Porque quando Deus estava falando comigo, eu pedi perdão a Ele. Eu posso ouvir um amém da igreja? Vamos ficar em pé antes da ceia. Eu quero